Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Queridos irmãos, vocês puderam observar através das leituras de hoje que Deus ele manifesta grandes ensinamentos para a vivência da nossa fé. Mas com a licença de vocês, eu quero nesse instante meditar precisamente esse trecho significativo do Evangelho de São João. E aqui nós percebemos que Jesus, ele apresenta um ensinamento importante para a nossa vida cristã, mostrando o valor e a importância da unidade e da comunhão. Esta unidade e comunhão que nós somos chamados a viver com nosso Deus, com Jesus, e também somos chamados à unidade e à comunhão com o nosso semelhante, com o outro, com aquela que Deus colocou à nossa frente, colocou no nosso caminho. E vejam como é importante o tema de hoje. Às vezes, irmãos, nós estamos próximos do outro, mas ao mesmo tempo muito distante do outro, quando nos falta o amor fraterno, quando nos falta a sensibilidade para com o nosso irmão. Então hoje São João, ele quer como que tocar o nosso coração com a sua mensagem, para que possamos estar unidos no amor a Jesus e também estarmos unidos no amor àqueles que Deus colocou no nosso caminho. E Jesus, ele se apresenta a nós como a videira verdadeira. E nós, cristãos fiéis e batizados, somos os ramos que devemos estar ligados, sintonizados a esta videira. E Jesus, a videira verdadeira, ele sempre oferece a seiva, que é a sua graça, que é a sua presença para o nosso coração. E assim, quando nós nos alimentamos dessa seiva, que é o próprio Jesus, nós temos a vida verdadeira, nós temos a vida plena. Então, meus irmãos e irmãs, percebam vocês que Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa videira. E este Jesus, que é a nossa vida, que é a nossa videira, ele sempre está conosco. Ele sempre permanece conosco, ele sempre caminha conosco. Infelizmente, irmãos e irmãs, nós é que muitas vezes nos afastamos de Jesus. Nós que somos os ramos, muitas vezes nos desgarramos de Jesus. É por isso que São João, ele lança esse convite bonito para nós nesta noite de hoje, para que nós possamos estar em Jesus, para que nós possamos permanecer em Jesus. E eu digo agora para vocês: permanece em Jesus, está em Jesus quem acolhe a palavra de Jesus. Está em Jesus e permanece em Jesus quem acolhe o projeto de Jesus. E também podemos afirmar: está em Jesus e permanece em Jesus quem procura se assemelhar à pessoa de Jesus Cristo. O que significa esse assemelhar-se a Jesus Cristo?
Em simples palavras, queridos irmãos e irmãs, significa nós vivermos como Jesus viveu, significa nós fazermos aquilo que Jesus fez e amarmos também como Jesus amou. Desse modo, nós estamos nos assemelhando à pessoa e à figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o Evangelho de hoje, na linguagem de São João, convida a cada um de nós a produzirmos os frutos que Jesus produziu. E os frutos que Jesus produziu são frutos do amor, da justiça, da verdade, frutos da paz. São estes os frutos que hoje Jesus também pede da nossa parte para que nós possamos produzir. Um exemplo singelo para nós entendermos essa expressão do Evangelho. Vejam vocês a laranjeira. Os frutos que ela produz, a laranja, não são para si, mas os frutos que a laranjeira produz são para outros, ela se dá a outros. E assim também devem ser os frutos que nós hoje somos chamados a produzir. Os frutos não devem ser nossos, mas são frutos que nós devemos oferecer para o nosso semelhante, para os nossos irmãos. Trazendo uma linguagem ainda mais simples, podemos dizer que esses frutos quer significar os dons que Deus concede a cada um de nós. E os dons que Deus nos concede não são para nós, mas é para nós colocarmos a serviço para o bem do nosso semelhante, para o bem dos nossos irmãos. E toda ação que nós fizermos, todo gesto, todos os frutos que nós produzirmos, deve transparecer nesse gesto, nessa ação, a figura e a presença de Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Mas gostaria ainda de chamar nossa atenção. Vejam, irmãos, que Jesus é a vida, é a videira verdadeira. Nele nós encontramos todos os tipos de frutos que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa realização, para a nossa felicidade. Mas às vezes nós buscamos frutos em outras árvores. E quando, irmãos, nós buscamos frutos em outras árvores, o que acontece muitas vezes, o que nós encontramos é o vazio, é a frustração, é a insatisfação. Vejam vocês. Então, por isso São João pede a nós para estarmos ligados nesta árvore que é Jesus Cristo, onde nós podemos encontrar os frutos que vão dar sabor à nossa vida. E esses frutos quer significar também a nossa luta pela construção do reino de Deus. Eu termino a minha fala com vocês, não poderia deixar de falar do finalzinho deste Evangelho, quando Jesus diz que os frutos que os ramos que não produzem frutos, eles são podados, eles são cortados. O que quer significar esta poda? Sabemos que a poda é importante para o florescimento, para o vigor da planta. Esta poda, meus irmãos, significa que Deus, Ele elimina aquilo que está seco na vida de cada um de nós. A poda quer significar que Deus, Ele elimina aquilo que está morto, aquilo que está sem vida dentro do nosso coração. E vejam vocês, quando Deus nos poda, Ele nos modela, Ele nos corrige, Ele nos orienta e manifesta o seu carinho e a sua misericórdia para conosco. Então, irmãos e irmãs, que hoje nós possamos permitir que Deus possa podar o nosso orgulho, que nós possamos permitir que Deus possa podar a nossa vaidade, às vezes a indiferença que nós temos com o outro, que Deus possa podar da nossa vida, do nosso coração, os vícios, podar a nossa falsidade com o nosso semelhante, podar a mentira. Muitas vezes vivemos a nossa vida de mentiras com o outro. Então vamos permitir que Deus, então, entrando no nosso coração, Ele possa realizar também essa poda fundamental para nós sermos cristãos autênticos e vivermos no caminho de Jesus.
E para produzirmos frutos no dia a dia da nossa vida, é necessário nós renovarmos o nosso sim a Jesus constantemente.